A paz de Cristo, queridos, pela graça e misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos aos professores, alunos da IBD e amantes das Escrituras mais uma lição bíblica. Nós estamos no último trimestre de 2018 estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós já estamos na lição de número 2, lição esta que traz o título para ouvir e anunciar a palavra de Deus. O nosso texto áureo está em Mateus 13, versículo 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nossa verdade prática diz o seguinte: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Nosso texto bíblico em classe está em Marcos, capítulo 4, versículos 3 ao 20. Antes de nós iniciarmos, se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes. Que Deus venha lhe abençoar grandemente. Esta parábola também se encontra nos Evangelhos de Mateus, conforme nós lemos nosso texto áureo, e também no Evangelho de Lucas. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Aqui fala de uma semente. Note que a semente é uma só, mas ela vai cair em solos, em terrenos diferentes. Uma parte da semente, no versículo 4 da nossa leitura bíblica, ela caiu junto ao caminho. E outra parte caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra e deu fruto. Então nós precisamos analisar aí a interpretação desta parábola. Só que nesta parábola, diferente de outras, o próprio Senhor Jesus, ele dá a interpretação aos seus discípulos. Porque assim que a multidão vai embora e Jesus fica só com os seus discípulos, eles lhes indagam a respeito da parábola e Jesus, no mesmo contexto ali, ele traz a interpretação desta parábola, de maneira que nós temos aqui certa facilidade para aplicar esta parábola. Então vamos ver aí alguns personagens, desta parábola. O semeador, quem é? O semeador é a pessoa de Jesus Cristo. Mas, segundo o nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, também se refere aos mensageiros de Cristo, os mensageiros fiéis da atualidade, que têm a missão de levar a semente. O que é a semente? A semente é a própria palavra de Deus. Então, talvez no contexto original, Jesus se refira a Ele mesmo, o Filho do Homem, que vem trazendo a semente que é a palavra, e essa semente vai cair em diferentes terrenos. Mas a aplicabilidade hoje desta parábola se refere a todos os fiéis mensageiros do Senhor, a eu, a você, que tem a missão de levar esta preciosa semente. E o solo? O que é o solo? São 4 tipos de solos, ou seja, 4 tipos de coração. São corações diferentes. São corações que recebem a palavra de maneira diferente. Vamos analisar um pouquinho. O primeiro tipo de terreno, ou o primeiro tipo de coração, é aquele junto ao caminho. Coração abatido, coração pisado, coração decepcionado. Este coração, ele é indeciso, ele recebe a palavra e ele fica ali titubeando entre 2 pensamentos, é indeciso e falta-lhe convicção. Aí vem as aves e levam a semente. As aves aqui
são um tipo de Satanás que engole as sementes. Então não há tempo nem ocasião para que a semente venha germinar, para que ela venha morrer na terra, porque ela está junto ao caminho. Então ela não germina e nem produz nada. E as aves, aqui um tipo de Satanás, engolem as sementes. Mas há um segundo tipo de terreno, um segundo tipo de coração, que é o pedregoso. Essa semente foi recebida com alegria e também com uma fé temporária. Nasceu até, mas como a rocha ou as pedras em que ela caiu eram muito quentes e não tinha umidade, então a planta secou-se. Aqui nós vemos um tipo da solidão, daquele que recebe a palavra, aceita a palavra, aquela pessoa que se converte ao Evangelho, mas ela fica sozinha, não há um acompanhamento, então ela cai na solidão. E isso daqui é uma pedra, é uma rocha, não há umidade na rocha, não há como a semente produzir na rocha, então logo seca-se e você não vê mais aquela pessoa que com alegria havia recebido a semente que é a palavra. Então a solidão para aquele que é um novo convertido, a solidão é uma sequidão, mas a comunhão e o acompanhamento no discipulado é a umidade que vai dar vida, que vai dar condições para que esta semente possa germinar. Então é muito importante que quando as pessoas recebem a palavra, nós propagamos a palavra, as pessoas recebem, é muito importante o acompanhamento e o discipulado. Isto é algo que nós vemos acontecer e muito em nosso meio. Nós somos bons em anunciar o Evangelho, pregamos, as pessoas respondem ao Evangelho, mas depois nós não sabemos como tratar essas pessoas. Isto é algo que nós precisamos rever. Nós precisamos do acompanhamento e do discipulado para que essa semente não fique num terreno pedregoso e venha a secar-se assim que vem o sol. Mas há um terceiro tipo de terreno, um terceiro tipo de coração, que é o espinhoso. A semente, aqui neste caso, ela germinou e cresceu, mas os espinheiros cresceram também, ou cresceram mais e a sufocaram. Os espinhos são a ansiedade, a avareza e os prazeres da vida. Este coração não permite a planta produzir. É aquele que entrega a sua vida a Jesus em partes, mas tem algo que o prende, tem algo que o impede de servir a Jesus totalmente. Este é o coração espinhoso. Então este terreno aqui representa um coração aí onde a semente até que nasce, até que começa a germinar, mas os espinhos crescem mais. Então veja bem que os espinhos são a ansiedade, a avareza e os prazeres da vida que sufocam a palavra e não há produção. Mas há um quarto tipo de terreno aqui nesta parábola de Jesus, que é a terra boa, que é o coração bom. Então, coração leal, bom, que ouve a palavra e que a conserva e que dá fruto continuamente. Esse tipo de terreno é o que Isaac encontrou em Gerar. Quando você vai para Gênesis capítulo 26, os versículos ali 6, o versículo 12, fala que houve fome na terra, houve uma fome generalizada, além daquela fome que houvera nos dias de Abraão. Então Isaac vai para Gerar. Era um tempo em que a terra não produzia, não havia chuva, então a terra não produzia. E neste tempo, Gênesis 26 e 12, Isaac semeou em tempo que não era de semear, e a terra produziu e muito, e Isaac se engrandeceu, porque ele plantou no tempo certo. Então esta terra boa foi a terra que Deus preparou para que Isaac produzisse e para honrar o filho de Abraão. Então isso daqui,
O quarto tipo de terreno, a terra boa, é onde a semente é recebida com alegria e dá fruto continuamente, não apenas uma vez. Esta quarta tentativa é sinal de perseverança do semeador, pois nela sobressaem os resultados que não vieram nas anteriores. Então o semeador, ele precisa entender que a semente ela vai cair em solos diferentes, em corações diferentes. Uma pergunta que fica nesta parábola é: por que Jesus se utiliza neste momento aqui das parábolas? Por que ele utiliza das parábolas? E a resposta está no próprio texto de Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se converta e lhes sejam perdoados os pecados. Veja que interessante esses versículos aqui, que é uma citação do profeta Isaías, o capítulo 6. Então, por que Jesus fala por parábola neste momento? Porque eles tinham blasfemado contra o Espírito de Deus, atribuindo a Satanás as obras do Espírito Santo na vida de Cristo. Eles diziam: tudo que esse homem faz, ele faz aí pelo espírito dos demônios, ele faz por Beelzebul, ou seja, atribuíram a obra do Espírito a Satanás. Isso é blasfêmia. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que eles blasfemaram contra o Espírito de Deus, eles pecaram contra o Espírito de Deus, nada mais resta, pois fazendo isso, eles já decidiram o seu destino. Por isso que Jesus lhes falava por parábolas. Então veja bem que quando Jesus fala por parábolas, algumas vezes é para facilitar o entendimento. Então ele traz os mistérios do reino de Deus e simplifica e traz ao povo de maneira simples, né? Como as aves do campo, como as plantas, como a relva, e traz um conhecimento simples que todo camponês tinha, para que eles pudessem entender o que Jesus queria trazer, os mistérios do reino. Em outro sentido, como este aqui, era para que eles não entendessem, não ouvissem e não crescem, porque já estavam condenados, porque blasfemaram contra o Espírito de Deus. É fundamental, nós vemos aqui isso a partir do segundo tópico, ouvir o Evangelho. Agora tem um detalhe: ouvir na Bíblia é diferente de apenas escutar. Então eu estou aqui falando com vocês, gravando, estou ouvindo o som dos pássaros lá fora que estão cantando, estou escutando, porque quando a Bíblia fala de ouvir, ela fala mais do que escutar, ela está falando de escutar, entrar pelo ouvido, descer ao coração e colocar em prática. Quando a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele está falando muito mais apenas do que escutar, mas ele está falando para Israel colocar no seu coração que Deus é o único Senhor e seguir os seus preceitos. Então ouvir na Bíblia é mais do que escutar, é colocar no coração e praticar aquilo que escutou. Para finalizar esta pré-aula, eu digo que os súditos do reino têm a missão de propagar o Evangelho, porém os solos são diversos, mas a missão de convencer é toda do Espírito. Quando anunciamos o Evangelho, nós esperamos que isto traga um resultado, e às vezes imediato, mas nós precisamos, conforme as palavras de Jesus aqui, entendermos que os terrenos são diferentes, que os corações são diferentes, e às vezes a semente vai cair num terreno que está junto ao caminho, às vezes num terreno pedregoso, às vezes num terreno espinhoso,
mas também temos a convicção que a semente pode cair em terra boa e pode produzir e muito. Se esses poucos conceitos lhe serviram para ajudar você a preparar a sua aula, lhe abrir um entendimento, não deixe de dar aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus mais e mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.